Oi, tudo bom? Tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo porque eu sei que esse jogo não rodou nos computadores. Em- E eu gostaria que isso fosse visto por mais gente, né? Essa história que o meu amigo Felipe, o Lipo, ele escreveu, né? E a forma mais eficiente que eu consegui de fazer isso foi lendo esse jogo, né? Lendo esse conto que ele escreveu para isso ser mais visível e todo mundo que não pôde jogar, né, por motivos, conseguir dar uma conhecer essa história, né? Então, com vocês, Kayari. Aos poucos, os sons dos passos das pessoas foram diminuindo. Não podia ver muito além de vultos pelas árvores levemente iluminadas pelo luar. As luzes da cidade já não podiam mais ser vistas. Não que eu conseguisse olhar para trás. Eu estava em casa mexendo no celular quando a TV ressonava ao fundo, funcionando como um ruído ambiente. O Jornal da Noite estava passando, mostrando notícias sobre a quarentena, a economia, a geopolítica e tantos outros assuntos os quais eu não estava muito interessado. Mas minha atenção foi fisgada por uma reportagem em específico. O presidente adiou a mensagem que daria a todos os cidadãos brasileiros sobre o caos dos desaparecimentos da noite passada. Sua equipe não se pronunciou a respeito. O âncora de mechas grisalhas anunciava em tom de urgência. No Twitter, o excelentíssimo postou, abre aspas, daí, não sou obrigado a nada, fecha aspas. A polícia até o momento não conseguiu descobrir o que há em comum com todos os desaparecimentos. E agora esportes. A cada noite dos últimos 2 dias, cada vez mais pessoas simplesmente estavam desaparecendo sem deixar rastros. Agora eu sabia o que estava acontecendo, já que logo mais deveria me tornar um dos desaparecidos. Nos tempos atuais, com mais e mais pessoas correndo por aí para seus compromissos infindáveis, muita coisa passava despercebida por nós. Uma flor que desabrochou naquela rua que você sempre passa, o cheiro de terra no vento antes da chuva chegar até nós, o som dos pássaros de verdade e não dos aplicativos de sons da natureza, ou a lua cheia em toda a sua majestade. Poucas pessoas notavam de verdade. E agora me pergunto quanto tempo eles demorarão para perceber o que está atraindo pessoas para longe de suas casas. Mais cedo, naquela mesma noite, estava deitado em minha cama mexendo no celular. Não estava conversando com ninguém, pois há muito tempo eu já tinha afastado todos de mim. Não era nada difícil como alguns gostam de romantizar por aí. Na verdade era bem fácil viver sozinho. E não vou dizer que eu reparava em todas as coisas que diz que as pessoas não reparam mais. Eu passava tanto tempo fechado em meu próprio medo e insegurança que não tinha tempo para cuidar de mais nada além da minha rotina. Eu me alimentava bem, fazia exercícios diariamente, estava sempre acompanhando as notícias e pensando em adotar um pet para completar algumas lacunas de tempo que me sobravam. Eu tinha uma família, mas não tinha contato com eles fazia anos. Meus pais já tinham morrido. Quase morri com eles, mas por acaso, o lobo que nos atacara naquela viagem desistiu de mim quando desmaiei do sangramento. Ainda tinha diversas cicatrizes no corpo e no rosto, e um dos meus olhos perdeu quase completamente a visão. O que me lembrava sempre quanta sorte eu tive. Quando fiz 20 anos, resolvi escolher quais marcas eu deixaria no meu corpo.
Passei algumas semanas rabiscando alguma coisa, mas nada me deixava satisfeito. Até que um dia eu sonhei que já tinha feito uma tatuagem. E assim que acordei, desenhei o que me lembrava do sonho e, no mesmo dia, fiz a tatuagem que pegou o ombro e o braço. Criar me deixou satisfeito. Uma decisão que eu tinha tomado, sozinho. Não tinha sido acaso, apenas eu. É claro que, como a maioria das decisões que tomamos, aos 30 eu olhava aquela tatuagem e já não achava algo tão bonito. Mas o que ela significava ainda ressoava em mim. Engraçado citar isso quando, nesse exato instante, eu estava sendo levado pelo acaso. A lua estava cheia, mas era ofuscada pelas luzes da cidade. Algumas fotos mostravam o corpo celeste nas redes sociais. Curioso pelas diversas fotos, larguei o celular e olhei pela janela do meu quarto. A lua realmente estava deslumbrante. Mas me pergunto se quem tirou aquelas fotos viu o mesmo que eu. O brilho dela estava diferente. Era como se ela tivesse direcionado sua luz diretamente em mim. Em seguida, meu corpo apenas se moveu em direção à floresta, que tinha perto da cidade. E aqui estava eu, seguindo pela noite na direção que a lua mostrou. Quando me aproximei da floresta, percebi algumas pessoas caminhando na mesma direção. Eram pessoas de aparência diversa, idosos, jovens, crianças. Talvez tenham sido chamadas da mesma forma. Não trocamos nenhuma palavra e seguimos afastados. Floresta dentro, eu percebi uma luz tênue que me chamava da mesma forma que a lua. Logo comecei a ouvir gritos à minha frente. A floresta pareceu lentamente se abrir em uma clareira ampla e iluminada num tom azulado bem claro. No centro, um cedro se erguia e sua aparência era etérea. Apesar de não ser o primeiro a ser chamado, eu era o único ali. O tronco da árvore pareceu pulsar enquanto me aproximava, percebendo, pela primeira vez em horas, que tinha o controle do meu próprio corpo de volta. Quanto mais me aproximava, eu sentia que aquela não era uma madeira normal. As raízes grossas se emaranhavam e se moviam lentamente. Ao seu redor percebi buracos na terra, onde as raízes se moviam e que, de lá, a luz azulada emergia de forma quase palpável e se direcionava diretamente como uma coluna até a lua, numa troca mística de luzes. Ainda admirando aquela coisa que, definitivamente, não era deste mundo, me aproximei mais das raízes que, estranhamente, não me passavam qualquer sensação de perigo, apesar de se moverem de forma não natural. Olhei dentro dos buracos e caí para trás, cobrindo a boca com as duas mãos. Corpos de pessoas pareciam se emaranhar entre as raízes como se alimentassem a árvore. As estirpes desciam infinitamente, tomando um tom índigo cada vez mais forte. Será que aquelas eram as pessoas que tinham desaparecido? E aquelas pessoas que entraram na floresta comigo? Onde estavam? Me levantei sentindo minhas pernas tremerem e tentei abafar as imagens que acabei de ver. Meus pés descalços cravados na grama, enquanto minha mente me dizia para correr. Ao mesmo tempo, aquela luz continuava chamando, como um canto de sereia. Respirei fundo e decidi me aproximar sem olhar dentro dos buracos. Enquanto me aproximava, as raízes começaram a se afastar, abrindo o caminho até o tronco. A casca da árvore começou a rachar, abrindo um buraco que parecia ser muito mais profundo que o esperado para um tronco.
Mas o que esperar depois de tudo que eu vi? Seguindo contra todos os meus instintos e com a sensação que eu acabaria como aquelas pessoas nas raízes, comecei um caminhar lento, tronco adentro. Foram alguns minutos de caminhada até conseguir ver o fundo daquele lugar. E, ao contrário das minhas expectativas, não havia nada macabro ou sobrenatural. Olhei com atenção. Apenas uma rocha, que parecia ser bem velha, estando coberta de terra e musgo, se revelou naquele local mal iluminada. Havia diversos símbolos cravados nela. Não sabia o significado de nenhum, mas entre todos eles, uma parte me chamou a atenção. Eu consegui traduzir o que estava escrito, de alguma forma. O Deus ancestral deve retornar. Quando a lua seus filhos de volta chamar, o sangue derramado o fortalecerá. E a batalha pelo fim dos tempos irá começar. Quando Kayari, entre eles, por fim, despertar. Senti meu corpo se aquecer e formigar, conforme a compreensão invadia minha mente e poder despertava em minhas entranhas. Eu era Deus. Texto e arte, Felipe Fagundes. Ícone. Trilha sonora e programação, Diego de Souza. Gostou e quer saber mais sobre o que aconteceu com Kayari? Então acompanhe as atualizações no Wattpad ou através deste link. Kayari. Babado, né, gente? Adorei. Espero que tenha gostado também. Por favor, me conta o que achou. Obrigado, viu? Até.